boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora que você esteja assistindo essa aula. Eu vou pegar agora uma das partes da gramática que é uma verdadeira pedreira. Por quê? Porque tem muita decoreba. Você tem que aprender. Não há muito de onde fugir. Daí você precisa de mais agora da apostila, do suporte teórico. Eu vou explicar no quadro, mas se eu fosse explicar no quadro tudo, eu levaria uma semana explicando. Então eu vou explicar um pouquinho, vou usar a gramática e você em casa consulta a gramática. Regência. Regência é o estudo do complemento, ou do verbo ou da palavra. Se for do verbo, regência verbal. Se for da palavra, regência nominal. Regência nominal é a pior de todas, porque é tudo decoreba. Tem que conhecer a palavra e saber a preposição que ela pede. É só decoreba. É uma parte ingrata, né? Que tem que memorizar. Aí é claro que a leitura ajudaria muito. Se você tem hábito de ler, você tem o hábito de ver as frases corretas. Então estranhará se uma frase vier escrita errada, porque não bate com a sua memória visual. Mas, infelizmente, hoje, você não lê nem meme, né? O cara manda uma meme de um colega do outro, ele sai deletando tudo sem ler. Sabe nem o que tinha escrito. Mensagem por ouvido é pior, porque você ouve no 2. Não ouve nem a mensagem. Hoje é tudo na base da pressa. E não é só intelectualmente, não. Na relação afetiva também. Hoje você tem uma mulher, aí manda embora, aí pega outra, pega outra, pega outra, pega outra. É uma troca danada, né? Então, com base em todas essas dificuldades sociopolíticas, econômicas, sociais, vamos dar regência. Estou pronto para uma briga brava. Então eu disse que regência é o estudo do complemento dos verbos da palavra. Em relação ao verbo, que é 90% das questões de regência são de verbo. Em relação à regência verbal, a gente estabelece logo uma regra. A regra é a seguinte. Quando o verbo muda o complemento, ou seja, ele não tem complemento, você bota um complemento. Ele tem complemento sem preposição, você bota um complemento com preposição. Quando ele tem complemento com preposição, você troca por outra preposição. Toda vez que você fizer isso, o verbo muda de significado. Por exemplo, o faxineiro aspirava a cadeira do diretor. Então ele limpava a cadeira, né? Perfeito? Usava o aspirador e limpava a cadeira. Se eu botar uma preposição, significa que agora o verbo mudou a regência. De transitivo direto para transitivo indireto. Mudou o sentido. Agora ele queria ser o diretor da empresa. Faz o intervalozinho agora. Então, depois do intervalo, voltando depois dos comerciais, isso aqui é até a máscara. Porque a máscara, depois de muito tempo, ela fica com, sei lá, a mucosa dessas coisas, não sei exatamente o que, mas me desagrada. Aí eu tenho que trocar de máscara. Eu já usei marrom, branca, preta. Eu troco muito de máscara. Mas voltando ao que eu estava falando, seguinte, se o verbo mudar de regência, ele muda de significado. Bom, isso é a teoria inicial. A gente vai fazer os exercícios com calma, até onde der, para não cansar e vou separar. Alguns exercícios agora, outros exercícios depois. Vamos aos exercícios. Na folha que você recebeu,
o inscrito, que você tem que se inscrever, senão você não recebe a folha. Aí não vai acompanhar a minha aula, vai acompanhar como? Olhando para mim você vai se apaixonar. Então, olha, a primeira questão diz, a ideia é dar um gás na frase. Isso é uma linguagem coloquial. Sim, é uma gíria. Mas o emprego da preposição está adequado, correto. Onde está errado? Prefiro. Agora, fudeu. Agora, meu amigo. Gramática. Preferir. Regência. Peraí. Deixa eu procurar o índice aqui de regência. Eu deveria ter feito isso no começo da aula, mas estou muito organizado. Regência. Regência 369. Regência 369. Pronto. Achei regência. Começa na página 369. Aí, na página 371 em diante, ele vai botar todos os verbos que caem nos concursos, todos, por ordem alfabética. Começa com abdicar, aí vai para acordar, cair, dirigir, eu quero preferir, lutar, preferir, tá aqui. Preferir, está na página 378, é o verbo número 43. Repare, eu tenho que decorar a regência até agora, 43. Na verdade, vai acento e porrada. Decorar a regência para poder acertar a questão. Bem, então preferir. Preferir, aí ele diz, é um verbo transitivo direto e indireto. Ele não aceita a palavra de intensidade, então não tem mais, nem menos, nem mil vezes. Ele não aceita do que, nem nada, não há comparação. Ele já é a comparação. Então você terá de dizer assim, eu prefiro cinema a futebol. Você não pode dizer, eu prefiro muito mais cinema do que futebol. Isso está errado. Ok? Bem, então aprendi a preferir. Aí lá vou eu resolver o exercício. Prefiro passear a pé a andar de carro. Perfeito, está correto. Vamos para o 2. Certifiquei-me de que as portas estavam fechadas. O verbo certificar, ele é transitivo e indireto quando ele é preposicionado. Então eu me certifiquei de alguma coisa. Então, está correto. Certifiquei-me de. Certifiquei-me de. Vamos para outra. Espero chegar em casa. Aí a gente vai para a apostila, para a gramática, e vai procurar verbo de movimento, que chegar, dirigir, etc. É tudo verbo de movimento. Aí eu vou ver regência de verbo de movimento. Regência de verbo de movimento. Regência de verbo de movimento. Espera aí. Regência de verbo de movimento. Aí depois eu vou pronome relativo. Estou pegando, não está aqui. Olha. Regência de verbo de movimento. Aí. Ah, tá aqui. Verbos que dão ideia de movimento. Se for o verbo de movimento, ele só pode aceitar a preposição a. Então, eu cheguei ao colégio. Eu subi ao muro e assim por diante, ok? Então, tá aqui, é o verbo 58. Tá? 58, verbo de movimento, ele pede a preposição a.
Bem, então, não cheguei em casa. Todo mundo fala isso, né? Mas eu cheguei a casa. Engraçado, quando eu estava em Portugal, eu estranhava, porque ninguém falava cheguei em casa. Todo mundo falava cheguei a casa. Ninguém fala cheguei em casa. Quando você diz cheguei em casa, o português era como se fosse assim, lado, sabe? Estranhando, é como se você dissesse bicicleta, Flamengo, sabe? Coisas assim absurdas. O português fala corretamente o português. Agora, por qual motivo? Por um motivo muito simples. Sabe quanto é a taxa de analfabeto em Portugal? 0. O aluno, quando vai para a escola, o governo dá tudo, dá caderno, livro, fardamento, dá tudo. Ele é obrigação do Estado dar a educação. E é um país miserável. Se a Europa tem um cu, o cu do mundo é Portugal. Entendeu? Porque nem parece Europa, parece um país subdesenvolvido. Ele não tem indústria, ele não é um país desenvolvido, ele manda muita gente para fora porque não tem emprego. Muita gente vai para lá, mas vai trabalhar como diarista, como, sabe? Não vai trabalhar como diretor de empresa, não vai trabalhar assim. A parte mais rica da Europa é a Inglaterra, a Alemanha, um pedaço da França, a Itália tem uma boa indústria, e países que estão equilibrados porque são pequenininhos e conseguem controlar tudo, como Noruega, Dinamarca, etc., né? Suécia, Suíça. Mas enfim, eu não estou aqui para falar mal dos outros. Portugal tem uma pindiva com Portugal porque eles são muito arrogantes. Eles acham que são donos do idioma e nós somos os estragadores do idioma. É verdade que a gente tem alguns erros de português, mas ele também tem erros de português. Erros que ele não consegue tirar. O erro do pronome eu brinco, por exemplo, ele não consegue tirar. Quer dizer, eu quero falar consigo, que está errado, por aí vai indo. Ele tem outros erros. Mas enfim, voltando à vaca fria, cheguei a casa. Na letra D, no Natal, todos visam a uma gratificação especial. Visar, lá vou eu, a gramática. Eu não tenho memória, na verdade eu tenho, mas eu quero obrigar você a fazer isso. Visar, né? Deixa eu procurar. Visar. Olha. Visar o verbo 60. Visar significando apontar para um alvo, o carimbar um documento, ele é transitivo direto, ele não tem preposição. O funcionário visou o passaporte, o soldado visou o alvo, e assim por diante. Quando visar significa desejar, almejar, ele pede a preposição a. Aqui então, ele visava ao sucesso, ele visava a uma gratificação. A D está certa. Todos nós aspiramos por dias mais tranquilos. Ora, ao por, né? Aspirar a alguma coisa ou aspirar por alguma coisa, que é desejar. Então, qual é a errada da letra da 1? A errada da 1 é a letra C de cavalo. Vou fazer intervalo que eu vou trocar de máscara. Na questão número 2, a mãe do maluquinho fala, ele está de cama. Significa que ele está adoentado, né? Se você trocasse pela preposição em, ele está na cama, significa que ele estava deitado. Trocou a regência, trocou o significado. Aí ele diz, qual a conclusão que nós podemos dizer de estar de cama ou estar na cama? Ah, estar de cama é estar sobre a cama. Não. Estar de cama é doente. Estar na cama é estar sob ela. Sobre não. Sobre. Sobre é por cima, sobre é de baixo. Ele não estava debaixo da cama, ele estava em cima da cama. Errou. Tem atenção aos detalhes. Estar de cama significa estar doente, enquanto estar na cama significa sobre ela. Perfeito.
Gabarito da 2, letra C de cavalo. Vamos para a próxima, a 3. Assinale a alternativa correta em relação ao emprego do pronome pessoal. Diferença do mim e ti. Olha, eu vou para o 4 para explicar mais fácil. Quando é que eu uso para eu e quando é que eu uso para mim? Macete. Isso a Globo não ensina. Para eu não muda de lugar, para mim muda. Pode botar antes do verbo? Pode. Repare. Para mim estudar à noite. Vou pegar um vídeo melhor, que isso é uma porcaria. Vou pegar um vídeo melhor. Está escrevendo mal, ó. Ele deixa a marca, mas não escreve legível. Aí você se lasca todo para ler, né? Muito bem. Em breve nós vamos mudar o estúdio, porque esse estúdio fica no Rio de Janeiro. Eu venho de Brasília para poder gravar as aulas aqui no Rio de Janeiro. Eu vou montar um estúdio em Brasília. Em Brasília eu tenho mais recursos. Eu não tenho esse apoio todo que eu tenho aqui. A Brasília tem mais recursos. E eu vou montar um estúdio em que eu escrevo no computador e aparece na sua tela. Melhor do que escrever no quadro. É porque eu também sou viciado em quadro, né? Eu uso quadro há 58 anos. Tirar o quadro de mim parece que está tirando uma perna. Olha. Estudar à noite. Para mim, estudar à noite é algo difícil. Eu vou pegar esse para mim, vou tirar daqui e vou botar esse para mim aqui. Deslocar. Estudar à noite é algo difícil para mim. Pode. Para eu passar, tenho que estudar muito. Repare que esse para eu não sai daqui, ó. Para eu ó, passar, tenho que estudar muito para eu. Não dá. Então, em vez de você ficar preocupado com regras e mais regras, vai para o macete. Para mim, muda de lugar. Para eu, não muda. Então, acabou. Para que mistério? Para que complicação? A Globo não ensina isso. Ai, meu Deus, é que eu recebo muito aquele negócio do Kuai e o cara fala, morria e não sabia. Já receberam algum desse? Não. Morria e não sabia. Aí bota um monte de coisas que eu não sei se é verdade ou não, né? E botam a fita no carro e abre a janela do carro. Eu não sei se aquilo vale ou não vale. Morria e não sabia. Bem, aí a Globo não ensina isso. Então, nada, não há mais nada entre mim e ti. Bom, mas voltando à regra, quando é que eu uso para eu e quando é que eu uso para mim? Para eu, peraí, vamos devagar, volta. O que é um pronome reto e o que é um pronome oblíquo? Pronome reto só serve de sujeito. Pronome oblíquo serve de complemento. Então, quando eu digo, por exemplo, assim, este livro é para mim, completa. Quando eu digo para eu estudar, quem vai estudar sou eu. Então é sujeito. Ora, aplicando essa regra, no caso da letra A, não há mais nada entre mim e ti.
Esse mim é sujeito? Não, então só pode ser mim. Não pode ser eu. Entre eu e tu não pode, nunca. Está tudo acabado entre eu e você, não pode. O eu não é sujeito. Entre eu explicar e você entender, há uma diferença. Isso aí está certo. Procure entender, não lhe amo mais. Agora, um problema sempre cai na prova. Eu vou para o quadro para explicar. Olha, quando é que você usa de? Quando é que você usa o? Quando eu digo diz. Quando eu digo é o, ao, exato. Isso aqui é complemento sem preposição. Com preposição, perdão. Uma preposição a. O é sem preposição. Aí você diz, professor, eu vou me enrolar. E eu não vou saber se tem preposição, não tem preposição. Tem macete? Tem. Macete é você fazer o seguinte, passe para a voz passiva. Eu te esperei a tarde inteira. Passe para a passiva. Você foi esperado por mim. Passou? Não pode ser dele. Dele está errado. Aprendeu? O que você faz? Passa para a voz passiva. Se passar para a passiva, o dia está errado. Não é fácil, português. Por que não é fácil? Então o ou passa para a passiva, é objeto direto, etc. Né? É complemento direto sem preposição. Bem. Ai, meu Deus. Aí vamos lá. Eu não lhe amo mais. Você não é amada por mim. Então o dia está errado. Eu não a amo mais, se for homem para mulher. Eu não o amo mais, se for mulher para homem, ou sei lá o que, né? Porque hoje em dia, quando passa alguém, eu não sei se é homem, mulher, eu não sei. Eu olho, fico com medo. Hoje eu só beijo na boca depois que a pessoa me mostra a carteira de identidade. Bem, para mim viver, preciso do seu amor. Não, para eu viver, só pode ser para eu. É para que não mude de lugar. Viver, preciso do seu amor para mim, não dá. Sempre lhe quis ao meu lado. O verbo querer tem dois sentidos. Tem o sentido de desejar. Eu queria uma casa, eu desejava uma casa. Ou então amar. Eu lhe quero muito bem. Então, quando o verbo querer significa amar, gostar dele, ele pede o lhe. Quando ele significa desejar alguma coisa, ele pede o objeto direto e é o. Aqui no caso, sempre me quis ao meu lado, está certo? Me disse como havia sofrido. Aí há um erro, não é um erro do pronome, é um erro da colocação do pronome, porque nunca se começa a oração com pronome oblíquo átono. Então não é me disse como havia sofrido, é disse-me como havia sofrido. Então qual é a errada? Aqui ele quer o que é, ele quer a correta. A correta é a letra A. Gabarito da 3A. Questão número 4. Quem pode trocar pelo lhe? Aí já é outro problema. O quadro de novo. Olha, o lhe substitui um complemento com a preposição a. Tudo bem. Então ele pode trocar com qualquer pessoa. Mas o lhe não substitui a não ser pessoa. E se não for pessoa? Se não for pessoa não é lhe, é a ele, a ela, etc. Por exemplo, eu
paguei o que devia. Eu lhe paguei o que devia. Aí eu paguei pessoa. E se não fosse pessoa? Se fosse, por exemplo, o desfile, vai ser domingo. Vou comparecer. Ó, vou comparecer-lhe. Esse daí estaria substituindo um desfile. Desfile não é pessoa. Então não pode ser lhe. Está errado. Vou comparecer a ele com minha melhor roupa. Ok? Bem, depois dessas observações em relação ao dia, vamos tentar resolver o problema da questão número 4. Meu pai nunca traiu aos seus companheiros. Não, errou. Meu pai nunca traiu os seus companheiros. Portanto, meu pai nunca os traiu. Eles nunca foram traídos pelo meu pai. A primeira está errada, não pode trocar por ele. Era preciso obedecer aos superiores. Era preciso obedecer-lhes. Obedecer é um verbo transitivo e indireto, com a preposição a. Portanto, se ele é transitivo e indireto, ele não pode passar para a voz passiva. Repare, eu amo você, pode passar para a passiva, você é amada por mim. Eu gosto de você é gostada por mim, porra nenhuma, né? Então, aí a gente bota na cabeça. Quem passa para a passiva é o objeto direto, não é o objeto indireto. Aí aparecem de vez em quando alguns professores com a mania de querer modernidade e aceitando muitas vezes frases coloquiais que não são da norma culta da língua. A prova de vocês não é da norma coloquial. Ninguém quer saber Flamengo, bicicleta, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber nós trabalha. Ele quer saber a linguagem correta, a linguagem culta. Portanto, eles não vão querer essas modernidades aí. A língua evolui? Evolui, claro que evolui. A língua se modifica, claro. Mas ela leva séculos para se modificar. Para passar do latim ao português, levou séculos. Para mudar o português antigo para o moderno, levou séculos. A frase correta, a palavra correta era geolho, não era joelho. Para fazer essa mudança, em que inverte a letra, como tava, o cara fala tauba, leva séculos. Levou séculos para ser joelho. Vai levar séculos para virar tauba. Tauba, enquanto não virar tauba, não virar, vai ficar tábua, que é o correto. Enquanto estiver tábua, vai valer tábua. Aí você vai dizer, então quando vai mudar? Vai mudar quando a maioria do povo, inclusive os intelectuais, estiverem usando essa forma. Não é apenas a maioria, porque tem um monte de gente aí falando bicicleta. Tem, mas quando o cara vai escrever, escreve bicicleta, a não ser que ele tenha problema de logopedia. Bem, então para que haja a mudança, é necessário haver uma mudança na sociedade, chamada deriva da língua. A língua vai mudando, vai para aquilo. Aí são séculos para acontecer isso, né? Então eu não posso inventar uma palavra? Não pode. E se pegar, pegou. Por exemplo, deletar. Não existia deletar 50 anos atrás. Deletar é derivado do verbo to delect, que é em inglês. Veio para o nosso e ficou deletar. Ficou. E pegou. Há palavras que pegam, palavras que não pegam. Chofer. Quem fala chofer hoje? Era chofer. Hoje é motorista. O motorista de ônibus não diz o chofer do ônibus, né? Então, chofer é uma palavra erudita. Chofer é uma palavra muito pouco usada. Então, palavras que pegam, palavras que não pegam. Correto? Quem é que fala, por exemplo, deixe-me ver, quebra-luz? Quebra-luz é uma palavra de abajur. Quem fala isso? Ninguém. Fala abajur. Então, a língua muda, gente. A língua muda, mas demora.
Enquanto não demora, está errado. Então eu acho errado professores quererem botar nas provas coisas que são da língua coloquial como se fossem coisas da língua culta. Língua culta é uma coisa, língua coloquial é outra. Ah, mas por que a língua da gente não é a língua coloquial? Porque o povo é analfabeto, porra. Se o povo fosse alfabetizado, como é, por exemplo, Portugal, a língua culta se aproximava da língua coloquial. Estava mais perto. Se fosse um suíço que fala 3 línguas, inglês, francês, espanhol, latim, alemão, aí a língua culta estaria mais próxima da língua coloquial. Mas com a gente falando bicicleta, Flamengo, nós vai, não dá. Então tem que preservar. Agora reparem só, você escreve um bilhete na norma coloquial, tudo bem, comunicou para comunicar, como dizia a Chacrinha, né? O problema é que a língua culta, ela atravessa séculos. Camões escreveu há 500 anos atrás, está vivo até hoje. Alma minha, gentil, que te batiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente, vive cá na terra sempre triste. Com diferenças de vocabulário pequena, você entende o poema de Camões de 500 anos atrás. Mas será que você vai entender a linguagem do rap daqui a 10 anos? A gíria nasce, cresce, vive e morre. Então é complicado querer se segurar na língua coloquial. Ela é uma base? É. Mas ela fica onde ela é uma base, ela não é a superestrutura. A superestrutura da prova de concurso é a língua culta. Defendi meu ponto. Voltei para a questão. Então, é preciso obedecer ao superior, é preciso obedecer-lhes. A próxima. Ele socorreu a todos os presentes. Ele hoje socorreu. Socorrer passa para passiva. Ele foi socorrido pelo rapaz. Então, hoje socorreu. Ninguém amou aos filhos. Ninguém amou os filhos. Ninguém os amou. Então, a única que cabe ler aí é a letra beribola. Gabarito da 4. Beribola. Vamos para a próxima. 5. O diretor, em reunião com os pais dos alunos, desejoso de mostrar a boa qualidade do colégio que ele dirigia, proferiu a seguinte frase: a gente aqui cuida e orienta o aluno o tempo todo. Nessa frase está errada. Por que está errada? Dois verbos de regência diferentes não podem estar juntos na mesma frase de maneira coordenada. Nós precisamos saber de uma teoria. A teoria é a seguinte: quando você tem dois verbos de regências diferentes, eles não podem se ligar de maneira coordenada com o E, por exemplo, como se tivesse uma regência só. Por exemplo, admiro e gosto de meus alunos. Não pode. Admirar é admirei o aluno, objeto direto. Gosto é gosto dos alunos, objeto indireto. Não pode. Porque é como se tivesse uma regência só, que é no caso do verbo gostar. Aí teria de ser assim: estimo os alunos e gosto deles. Para poder ficar os dois com dois objetos diferentes. Então, a letra a gente cuida do aluno e orienta o aluno. Está errado. A gente cuida dos alunos, cuida do aluno e o orienta. Errou. Vamos ver a letra A. Ele diz onde é que não aparece esse erro. Na letra A. Ele fez todo o trabalho com exceção do resumo. Só tem um verbo. Portanto, não está errado, está correto. B. Ele saiu da casa em que morava. Aí já é um outro problema. Aí já é outra praia. Aí é o seguinte: regência do pronome relativo.
Então, como eu estava dizendo, a regência do pronome relativo depende do verbo que vem depois. Ora, vamos analisar as frases que estão no quadro. Esta é a casa que eu moro. Aí você vai fazer o seguinte: se você quer não errar, vai pegar este verbo e vai fazer uma frase com ele. Eu moro Caxias. Não está correto. Está faltando a preposição em. Isso quer dizer que este verbo exige esta preposição. Esta preposição você tem que escrever na frente do pronome relativo. Aprendeu? Você pega o verbo que vem depois do pronome relativo, faz uma frase. Aí você vai ver qual é a preposição que aparece. Ou se não aparece preposição nenhuma. Esta é a quantia que eu preciso. Vamos fazer uma frase. Eu preciso você. Aí eu preciso de você. Significa que esse verbo exige a preposição de. Ficou correto agora. Aprendeu? Vamos fazer o terceiro. Confio. Você é a pessoa que eu mais confio. Mas confiar, eu confio você. Não é eu confio você, eu confio em você. Ora, o pronome que pode substituir pessoas ou coisas. Só que quando ele substitui pessoa, ele não aceita preposição. Se houver preposição, já não é mais o que, tem que ser o quem. Então, em quem mais confio. Voltando, confiar pede a preposição em. O em não aceita o que, só pode ser quem, que é pessoa. A outra, comprei um carro que as portas estavam empenadas. Aqui esse que está ligando. Repare, o pronome relativo, seja ele qual for, ele substitui a palavra anterior e liga com o verbo que vem depois. Repetindo, ele liga a palavra anterior ao verbo que vem depois. Aqui, ó, ligou a casa, eu moro na casa. Aqui, a quantia, eu preciso da quantia. Aqui, eu confio na pessoa. Quando chega aqui, nessa última frase, esse que está ligando a palavra carro, mas ele não está ligando com o verbo. Não era o carro que estava empenado. Quem estava empenado eram as portas. Então, esse pronome relativo está ligando uma palavra com outra palavra. Eram as portas do carro. Então, não pode ser. O único pronome relativo que liga palavra com palavra é cujo. O cujo concorda com a palavra que vem depois. Então, tem que ser cujas. Não pode ser cujo. Não pode ser cujas. Porque ele vai ligar com a palavra anterior. Ele vai concordar com a palavra anterior, a palavra posterior, a palavra que vem depois. Depois do pronome cujo, não pode haver artigo. Então, o cujo está errado. Então, fica, comprei um carro cujas portas estavam empenadas. Ok? Agora, vamos fazer assim. Ele saiu da casa em que morava, faltou o em, quem mora, mora em. Esse resultado não tem nada a ver. Nada a ver não se escreve com H. Nada a ver é assim. Nada a ver.
tudo a ver. É assim. Não é com H. Ok? Então errou. Não é nada a ver com H, é nada a ver sem H. Ele entrou e saiu de casa. Quem entra, entra em. Eu entrei em casa, eu saí de casa. Preposições diferentes não podem estar ligadas com uma conjunção aditiva com a regência só. Errou. Então a correta seria: entrou em casa e dela saiu sem conhecimento de ninguém. Sem tomar conhecimento de ninguém. Na letra E, tinham várias festas na cidade. Isso é um erro que é difícil de mudar no Brasil. Usar o verbo ter no lugar do verbo haver. Ah, tem muita gente errada no mundo. Tem não. Existe. Nunca se pode usar o verbo ter no lugar de haver ou existir. Nunca. Há muita gente errada. Existe muita gente errada. Não pode usar o verbo ter. Então a frase correta aqui na letra E seria: existiam várias festas. Havia várias festas. Não pode ser tinham havido. Ter não fica aí. Bem, inclusive até o verbo haver, com o sentido de existir, ele é impessoal, não pode ir para o plural. Então não pode ser tinham havido, não pode ir para o plural. Bem, então o gabarito da 5 definitivo é a letra A.